Fala galera, Isaac falando aqui com vocês, professor Isaac. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 7, beleza? Eu vou apresentar para vocês aqui algumas dos principais pontos aí do capítulo 7, tá? E aí eu espero, né, que vocês aí anotem dúvidas e depois a gente conversa sobre esse capítulo, joinha? Então, tá galera, eu separei do capítulo 7, né, o capítulo sobre paradoxo da globalização, alguns pontos, né, importantes, né, 7 pontinhos aí para a gente poder discutir, tá? Alguns eu vou dar alguns exemplos, eu sei que não são os mesmos exemplos do livro, mas eu espero que vocês aí entendam, né, que o objetivo aqui muitas vezes não é ficar reproduzindo o livro, né, eu espero que vocês leiam aí, os exemplos do livro também são importantes, mas eu quero também expandir um pouquinho a discussão com vocês, joinha? Então vamos lá. O primeiro ponto, eu queria discutir com vocês a ideia do paradoxo, né? O que é um paradoxo, né? Então eu trouxe aqui duas tirinhas aqui para vocês refletirem um pouquinho, né? A gente tem primeiro, então, né? Joana, estou mentindo para você. Mas se você está mentindo, está me dizendo a verdade. E se está dizendo a verdade, está mentindo. Que ardiloso. É exatamente, né, o que a gente está falando aqui na nossa aula, que é a ideia, né, do paradoxo. Aqui, ó, de novo, né, o outro paradoxo. As duas coisas estão certas, né? Então, às vezes você tem dois elementos ali que se contradizem, mas, né, tá valendo. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. É um paradoxo também, né? Aí aqui eu trago o conceito de paradoxo para vocês, né? Conceito que apresenta duas opiniões diferentes aplicadas ao mesmo pensamento, causando indecisão. Então a Joaninha está mentindo ou está falando a verdade? Né? Será que o conhecimento é sempre relativo ou é absolutamente certo? É indeciso, né? Impreciso. Que parece ou é contrário ao senso comum, implicação recíproca entre uma proposição e a sua própria negativa, opinião contrária comum, incompatibilidade de ideias ou termos afirmados. Isso é a ideia de paradoxo, né? E aqui a gente tem uma imagem também paradoxal, né? Que é um negócio que é muito bem feito, né, cara? Isso aqui é uma imagem que eu peguei lá do Mundo Estranho, da revista Mundo Estranho. Mas é maluco, né? Eu fiquei olhando esse negócio por um tempão. Depois, quem quiser apertar pause no vídeo aqui e tentar entender esse negócio desses dados, é muito da hora, cara. Mas é paradoxal. Beleza. E aí a gente vai... Beleza, aqui entendemos o que é a ideia do conceito de paradoxo. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a ideia de globalização. Pensando que nós já falamos um pouquinho sobre isso, ou que pelo menos vocês já deram uma lida, né, no capítulo sobre isso, a gente vai falar um pouquinho agora desses conceitos de globalização. A globalização é um dos processos de aprofundamento da integração econômica e social dos países do mundo no final do século XX. É um fenômeno observado na necessidade de formar uma aldeia global que permita maiores ganhos para os mercados internos já saturados. Para alguns autores, tá, gente? E principalmente para nós aí ligados à história, né, também. Eu já falei para vocês aí que eu, além de professor de sociologia, eu também sou professor de história. A gente diz aí que a globalização ela começa um pouco antes, né? Que a globalização é um fenômeno que vai começar a acontecer lá no período das grandes navegações, tá? Lá no século XV, finalzinho do século XV e começo do século XVI, beleza? O conceito em si, né, ele não era usado nessa época que eu falei com vocês, onde começou as grandes navegações, ninguém lá falava em globalização. Mas a gente diz que a globalização em si ela começou a acontecer ali. Agora, o conceito, as pessoas, os cientistas, né, começaram a falar de globalização no final, em meados da década de 1980, substituindo conceitos como internacionalização e transnacionalização. O termo globalização veio a ser empregado principalmente em dois sentidos. Aqui é importante, e esse talvez seja o primeiro paradoxo. Descrevendo o processo de integração da economia mundial, então aí positivo. Então você tem um processo de integração, não só econômico, mas também social, político, cultural, enfim, né? Tudo que vocês imaginarem. Hoje a gente percebe que é muito mais fácil você ter acesso a qualquer coisa do que a, sei lá,
30 anos atrás, 40 anos atrás. Eu acredito que 30 anos atrás, o acesso que a gente tinha às coisas, principalmente em relação às coisas digitais, né, as mídias digitais, era praticamente nulo, né? Hoje, basicamente, tudo é digital, né? A gente ainda tem coisas físicas, né, mas basicamente é digital. Eu fico vendo, né, a questão, por exemplo, da Netflix, cara, isso é uma coisa que me assusta muito, né? E pensar que milhões de pessoas têm acesso a um conteúdo, né, uma biblioteca de filmes gigantesca na TV da sua casa. Pronto. Simples, cara. Enquanto que no passado você precisava sair de sua casa, ir na locadora, alugar o filme primeiro, VHS. Eu sou da época do VHS, tá, galera? Já tô ficando velho, né? Alugar o VHS, levar pra sua casa, assistir, não sei o que. Tinha que rebobinar a fita, tá, galera? Quem não sabe, depois pesquisa pra saber o que é. Tinha que rebobinar a fita. Aí você entregava a fita e pagava o aluguel. Depois veio o DVD. Beleza, o DVD também durou muito tempo. Depois ainda veio o Blu-ray, cara. Eu cheguei a alugar Blu-ray pra assistir. Se não me engano, eu usava o PS3 pra ver Blu-ray. E aí você alugava também, cara. Era um negócio maluco. E hoje não existe isso mais, cara. Você paga a Netflix e você tem acesso aos filmes lá em 4K e vê 200 vezes se você quiser, né? Quem gosta de ficar vendo coisa repetida aí, vê repetidas vezes. E você vê na hora que você quiser. E todos os usuários têm acesso àquilo ali. Se todo mundo quiser ver o mesmo filme, de boa, né? Antigamente você tinha a coisa física, né? Hoje não existe isso mais, cara. Música, já tem anos que eu não compro o CD, né? E eu acho que nenhum de vocês, não sei se vocês, às vezes tem algum aí que é saudosista, purista, ou que tá na vibe aí dos discos de vinil, né, e tudo mais. Mas música, antigamente, você ficava esperando a música passar na rádio para você gravar na fita cassete e tudo mais. Enfim, hoje está tudo na internet. Você vai no YouTube, você vai no Google, você pesquisa, você acha, você baixa, você compra, você assina pacotes e nesses pacotes você tem acesso a basicamente tudo, né? Tudo está em rede. A ideia de integração, né, hoje, ela é infinita, basicamente infinita, tá? E depois aí, né, o segundo sentido, né, é um normativo prescrevendo uma estratégia de desenvolvimento baseado na rápida integração com a economia mundial. Então, basicamente, a globalização também, ela cria modelos, né, e esses modelos eles tentam ser seguidos pelos países do mundo. O que seria isso, né? Vocês já ouviram falar em países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. Esses termos são termos bem positivos, né? Entre aspas, positivos porque são do positivismo, tá, gente? Que prevêem e prescrevem, né, uma evolução das sociedades, como se a sociedade passasse por fases e cada fase que ela passasse, ela fosse melhor, como se fosse um level, né? Você passou de um level para o outro, você melhorou ali as suas capacidades, você tem coisas melhores. Então, uma sociedade desenvolvida é melhor do que uma sociedade subdesenvolvida e que é pior ainda, né? A sociedade subdesenvolvida é pior do que uma sociedade em desenvolvimento. Então a gente tem aí classificações, tem outras, né? Tem várias classificações aí que são usadas por vários autores, às vezes na geografia usam outras, né? Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro mundo, né? Países pobres, países não sei o que, ricos, os mais ricos, não sei o que, enfim, etc. Tá? Então a gente tem um pouco da ideia do que é a globalização. Joinha? Agora a gente vamos falar um pouquinho, né? Agora eu vou pegar pontos mais específicos, tá? Eu vou voltar o slide aqui para me poder ir mostrando. Ó, falamos aqui o que é paradoxo, o que é globalização, e agora a gente começa a falar dos paradoxos da globalização, beleza? Que o capítulo traz algum. Os dois primeiros são esses, questões ambientais e desigualdades sociais. Voltamos aqui para essa parte, tá? Então, galera, vamos lá. Primeiro paradoxo da globalização. A globalização ela é um fenômeno particularmente, inicialmente, particularmente e essencialmente capitalista, mercantilista, né? Ou seja, é algo que está ligado ao consumo, beleza?
E um dos paradoxos né, o objetivo do capitalismo em si é muito claro, é a ideia do lucro, né? Você ganhar dinheiro. Então as pessoas trabalham, você ganha dinheiro e aí você consome, né? Você tem acesso a coisas. Mas há um problema nisso, né? O que acontece? E aí é um primeiro paradoxo, né? A pessoa ela acaba ganhando dinheiro e trabalhando, tudo mais, para ela ter uma vida melhor. Só que um dos grandes paradoxos, e isso acontece muito depois da segunda revolução industrial, né? Ali depois de meados do século XIX, o capitalismo ele começa a destruir a natureza. Ele começa a causar muitos danos que vão prejudicar a nossa saúde. Então, é aquela ideia, nós buscamos ganhar dinheiro, ter lucro com as nossas ações, as nossas atividades econômicas e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, nós causamos problemas que não são problemas para um ou outro grupo, mas são problemas globais mesmo, que vão afetar a humanidade como um todo. Né? Isaac, você está falando que o aquecimento global ele é algo apenas do efeito, um efeito da ação humana. Gente, não é somente isso. Tá? Eu vou tentar explicar aqui, eu vou ficar... Vocês me perdoam ficar em cima do muro, né? Mas eu vou ficar em cima do muro porque, por tudo que eu tenho lido, né, eu não tenho... não há possibilidade de eu dizer que o aquecimento global ele é algo único e exclusivamente resultado das ações humanas, ou seja, de ações antrópicas. Porque, principalmente, porque estudando aí, né, a pré-história, eu gosto muito da pré-história, sou muito fã aí da pré-história, dos estudos relacionados à pré-história, e a gente percebe que esses momentos de aquecimento e esses momentos no qual o planeta ele passa por glaciações, ou seja, o planeta passa por processos, ele se torna mais frio, né? Isso também acontece como ciclos do próprio planeta, tá, galera? Então, existiram outras épocas na história do planeta que o planeta foi mais quente do que ele é hoje, sim. Mas entendam o que eu vou dizer para vocês. Indiferentemente de se isso for verdade ou não, isso é verdade, né? Assim, os cientistas mais respeitados, eles defendem isso, né? Contudo, a maioria desses cientistas dizem o seguinte, que, pera lá, mas também podemos dizer que as ações humanas, elas têm relação com o aquecimento global. Ou, pelo menos, se a gente for pensar aí os grandes centros urbanos, o desmatamento, a emissão de gases na atmosfera, eles causam aquecimento global também. Entenderam o que eu estou querendo dizer? E pior, tá, galera? E aí, principalmente pior, que geralmente nas regiões mais industrializadas, os seres humanos que vivem ali, além de conviver com o aquecimento daquelas regiões especificamente, porque é ali onde vai incidir o aquecimento e tudo mais, eles também convivem com poluição. Então, você vai pegar, por exemplo, China, né? Eu não sei se vocês se lembram, há pouco tempo, né, teve lá as Olimpíadas e tudo mais, e os atletas, as comissões, né, dos países que defendiam a saúde dos atletas falavam que as disputas, né, as competições na China, elas eram muito complexas porque os atletas eles estavam ali diante de uma situação de poluição intensa, né? Então isso dificultava muito a vida deles. E galera, isso é verdade. Se você chega numa cidade, né, que não tem árvore nem nada, ela é muito mais quente do que uma área rural. Quem aí tem essa experiência, né? Você mora aqui no centro, mora aqui na cidade, né? Mora aqui numa região mais urbana e você vai para a roça, para uma região menos urbanizada, você vai para uma região onde as ruas são de terras, você tem mato, você percebe que o ar é mais fresco, você percebe que a temperatura não é tão quente, não é tão pesado assim, escaldante, né? E é isso que eu estou dizendo. Então a gente tem aqui uma questão ambiental. Além disso, tá, galera? A gente pode citar outras questões ambientais aí que são também questões ligadas, por exemplo, à questão da poluição, né? A gente polui muito. Então, nós estamos necessariamente destruindo a natureza, essencialmente para que a gente possa consumir, né? E eis um outro paradoxo, né, da globalização e do capitalismo. E aí a globalização, obviamente, está ligada ao capitalismo, que é o seguinte:
nós estamos produzindo e incentivando, nós enquanto sociedade global, tá, gente? Nós estamos produzindo e nós estamos incentivando o consumo desenfreado num planeta que é finito, ou seja, os nossos recursos eles têm fim. Então, se nós formos consumindo, vai chegar um momento que não vai ter mais de onde você tirar os recursos, né? Então, o nosso sistema, ele é um sistema paradoxal. Tipo assim, nós temos um modelo que ele não se adequa à realidade, né? Tipo, não dá para se produzir e se consumir no volume que nós produzimos e consumimos, porque uma hora os recursos vão acabar. Fim. Né? E aí já era. A gente vai ter que buscar outros recursos. Então, é preciso repensar isso. Isso é paradoxal. Né? Nós criamos um modelo que não é um modelo funcional. É isso que eu estou dizendo. Beleza? Outra coisa, tá, gente? A gente precisa aqui falar também, né? Que, ao mesmo tempo, né, a globalização ela não é um fenômeno completo. Ela é um fenômeno limitado. Então, o capitalismo e a globalização, eles são fenômenos que eles são parciais. Eles atingem apenas uma parcela da população. E não é a maior parte, tá, galera? Muitos autores vão dizer aí que ultrapassa 1/3 da população que tem acesso ao consumo e tudo mais, mas que os outros 2/3, né, eles não têm acesso, ou não têm acesso pleno, ou realmente não têm acesso mesmo. Tipo, são pessoas que vivem aí em condições extremamente precárias, né? Tipo, passando fome, passando sede e sem nenhum tipo de estrutura para sobreviver. Literalmente sobrevivem, né? É isso que vamos simplificar, tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender isso aí. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia das desigualdades, beleza? Primeiro, tá, gente? Aí tem esses dois trechinhos aqui que são importantes. Mesmo que compreendido como fenômeno universal, a globalização é, de certo modo, restritiva, ou seja, ela está restrita a determinados grupos. Esse processo trata a princípio da padronização dos meios produtivos. Porém, esse aspecto só abrange as áreas que proporcionam aumento de lucros para os agentes da globalização. Então, por exemplo, a gente tem regiões que são muito industrializadas, muito urbanizadas e que você tem plenamente o consumo. Você tem acesso, você tem consumo, você tem trabalho. Outras regiões você simplesmente não tem. Tá? Parece doideira mesmo, né? Porque às vezes não tem trabalho. Cara, não tem trabalho. Tipo, a pessoa vive numa região em que ela não tem trabalho, né? Por exemplo, você tem regiões na África, em alguns países muito pobres, em que você tem uma carência estrutural. Às vezes você tem grandes empresas que exploram ali minério ou algum tipo de riqueza, mas que a maioria da população literalmente não tem acesso ao trabalho, não tem acesso à alimentação, não tem acesso à água potável, água tratada, né? Não tem acesso aí ao saneamento básico, qualquer tipo de recurso, né? Pessoas que sobrevivem. Tá? E a globalização não chega lá, né? Não tem internet, não tem celular, não tem televisão, não tem nada disso. Enfim, né? As áreas em que não são vistas como potenciais para o investimento da conectividade, portanto, são negligenciadas, excluídas do meio de interligação entre as demais. Dessa forma, explica-se por que certas áreas, mesmo que dentro do mesmo país, demonstram tanta disparidade quanto a outras no que diz respeito a avanços tecnológicos e produtivos. Áreas mais atraentes possuem maior conectividade com a modernização do que as menos vantajosas. Aí a gente tem, por exemplo, a gente pensar as regiões litorâneas do nosso país e as regiões mais interioranas. Né? A gente pensa aí regiões mais pobres e regiões mais ricas. Né? Muitas cidades brasileiras, né, são paupérrimas, tipo, chega a não ter trabalho. O trabalho é restrito ali a uma pequena parcela da população. Muitas das vezes ali a cidade toda ela existe em independência de uma única empresa. Se aquela empresa vai embora, a cidade ela acaba. As pessoas têm que buscar um outro lugar para viver porque ali se torna impossível. Né? Isso vale para o mundo todo, tá, gente? Então a globalização ela não é um fenômeno pleno, completo. Ela não consegue ser assim, tá, gente? Né? Hoje nós somos quase 7 bilhões de pessoas. Quase não, nós somos quase 8 bilhões de pessoas, na verdade. Falei errado. E isso significa que é gente pra caramba. E, obviamente, o capitalismo ele não conseguiria, né, produzir para todas essas pessoas
E também não existem recursos para produzir para todas essas pessoas o consumo, né? Tipo, o consumo dos ricos, né? Dos muito ricos, né? E os mais ricos aí do mundo, tá? Então a gente tem uma realidade que ela é realmente restritiva. Isso também é um paradoxo. Aqui está falando, tá, galera, sobre a riqueza mundial. Cortou um pedacinho aqui, ó, pirâmide da riqueza mundial, tá? Esses dados são de 2003, são do Opera Mundi, e aqui está falando da riqueza mundial. Olha essas informações, gente. 7%, né? 7% aí, aqui está falando da quantidade, né? E das proporções. Aqui está explicando a proporção da população, tá? E aqui está falando da riqueza, riqueza barra patrimônio que cada grupo tem. Isso aqui é uma análise mundial, tá, gente? Então está mostrando como é que funciona. Então, vamos lá, né? E aqui é a população, tá, gente? População, beleza? E aqui o que tem o patrimônio somado, beleza? Então vamos lá, 68,7% da população mundial, ou seja, de todas as pessoas que vivem no planeta, né, dos quase 8 bilhões de seres humanos, 68,7% tem menos de 10 mil dólares. Isso seria aí 50 mil reais. Né? Então as pessoas, muitas das vezes, elas não têm aí 50 mil reais, você não consegue ter uma casa, cara. Só para vocês terem ideia, né? Você não consegue ali ter, por exemplo, um carro, um meio de transporte, e se você pensar os bens, né, ali que a pessoa tem, uma televisão, um sofá, não sei o que, é muito pouco, tá? Então, a maioria da população aqui mundial, né, grande parte, quase 70% da população do mundo, tem menos de 10 mil dólares. 22,9% tem entre 10 mil e 100 mil dólares. Galera, isso aqui ainda é muito pouco, tá? Porque se você for pensar basicamente aí, só para vocês terem ideia, vamos pôr aqui até, né, 100 mil dólares, seria aí 500 mil dólares, né, 500 mil reais, mais ou menos. Uma casa hoje, aqui em Divinópolis, que é um lugar bem tranquilo, né, assim, os preços imobiliários não são os mais altos do país, muito pelo contrário, são até um nível médio para baixo, né, as casas são baratas aqui. Uma casa aqui, nada, ela vale 200 mil, 150 mil, né? Uma casa, um apartamento pequeno num condomínio, 150, 130, 150 mil. Né? E aí você tem que pensar carro, roupa, objetos pessoais como celular. Gente, é muito pouco dinheiro, tá? Então a gente está falando aqui, né, que isso aqui, mais 22,9% da população tem entre 10 mil e 100 mil, né? Se você juntar esses dois aqui, nós já temos quase que a população do mundo todo, cara, né? Aqui está falando, ó, né, a quantidade somada, né, o que seria aqui, né, nesses grupos, né? Por exemplo, o que tem todos esses 68,7% de pessoas, 7,3 trilhões de dólares, beleza? E aqui, né, 33 trilhões de dólares, esses 22%. E aqui a gente começa a ir para o topo da pirâmide. Né? Aqui a gente está falando da desigualdade mundial, concentração de renda, tá, gente? A gente tem, ó, 7,7% da população que tem entre 100 mil dólares e 1 milhão de dólares. E esses quase 8% da população, eles têm somados 101 trilhões de dólares. Né? Isso aqui seriam já a classe média alta e os mais ricos já, né? E por último, tá, gente? Esse menos de 1% da população, né, que tem acima aqui, ó, de 1 milhão de dólares cada um, eles somam, né, aí quase 100 trilhões de dólares. Né? Então, dá pra gente ver aqui, né, um pouco a desigualdade, né, do mundo, essa desigualdade que é latente, né, ela é bem expressiva aqui, a gente consegue perceber ela aqui. E também um pouco essa questão da concentração das riquezas nas mãos de poucos. Galera, compara aqui, ó, só comparar, ó, não precisa fazer um exercício muito grande não. Se eu juntar esses dois valores aqui, ó, né, eu tenho pouco mais de 40 trilhões de dólares. Né? E aqui eu tenho o quê? Mais de 80%, não é? Mais de 80% aqui, mais de 80% não, mais de 90% da população mundial. Eu não chego aqui, tá, gente? Nem a metade disso aqui. Nem a metade disso aqui.
beleza? Então é realmente uma distância, um abismo, né? É um abismo, tá? E aqui eu trago também, o capítulo de vocês fala um pouquinho do Zygmunt Bauman, que é um cara muito legal, eu gosto muito dos livros dele, ele trabalha muito com a ideia, com o conceito de modernidade líquida, e ele faz essa associação, né, entre globalização, consumismo, as relações interpessoais nesses tempos de modernidade, né, ou pós-modernismo. Eu não concordo muito com a ideia de pós-modernismo. Tá até aqui, ó, eu deixei aqui, mas eu não sou muito fã disso não, tá? E aí eu coloquei alguns trechinhos dele para a gente poder entender um pouquinho o pensamento dele, ó. Vivemos em tempos líquidos, nada é para durar. Isso, segundo Bauman, tá, gente? Isso tem uma relação muito associada com o próprio caráter do capitalismo, né? Nós somos uma sociedade, a nossa sociedade capitalista, a sociedade capitalista de consumo, é uma sociedade que basicamente se estrutura em relações muito de consumo. Então, nós, segundo Bauman, né, essa ideia da modernidade líquida, nós consumimos as pessoas, nós somos utilitaristas e as coisas elas têm uma relação quase de consumo. Nós compramos, usamos e descartamos. E nós passamos isso para a nossa vida. É um pouco essa ideia que o Bauman vem trazendo, né? Esse outro trechinho dele também é interessante. Ó. A modernidade líquida em que vivemos traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos, um amor líquido. A insegurança inspirada por essa condição estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e, ao mesmo tempo, mantê-los frouxos. Nada é feito para ser para sempre, né? Nada é feito para durar. Hoje em dia as pessoas se casam e se separam numa velocidade inimaginável, né? Nós praticamente não temos grandes amigos, né? As pessoas nem se despedem e desaparecem da vida da gente e pronto, está valendo, é assim que funciona. E são muito raros, né, os relacionamentos mais duradouros, principalmente nessa sociedade que a gente vive, né? Uma sociedade muito líquida, né? Por isso o conceito, né? A ideia de liquidez é uma coisa que escorre, né? Ela desmancha, derrete rápida e já era. Você custa a fazer e de repente já acabou, né? É como se você estivesse comprando algo que você vai comer e depois que comeu, acabou, já era. E ele diz que nós passamos isso para a nossa sociedade, né? Para as nossas relações sociais, né? Quem quiser, tá, galera? Depois vocês deixam no comentário aí, eu posso indicar alguns textos do Bauman. É muito bom, tá? Muito bom mesmo. É um negócio que eu acho que vale para a vida, assim, para a gente poder repensar como é que é a vida da gente e tudo mais, tá? Aqui também eu acho que isso eu já falei um pouquinho, né? O consumismo infinito versus recursos finitos, né? Aqui tem esse índicezinho que eu achei bem interessante, ó, que 70% dos estadunidenses... Essa imagem está pequenininha, hein, galera? Deixa eu dar uma aumentada nela aqui, peraí. Vai dar uma distorçãozinha aqui para vocês, mas vai rolar. A gente vai conseguir ler aqui. 70% dos norte-americanos reconhecem que muitos dos problemas mundiais relacionados ao meio ambiente são consequências ao seu consumo intenso. Então, a maioria dos estadunidenses, tá, gente? Eles estão colocando como norte-americanos, mas estadunidenses. 91%, né, dos norte-americanos acham que seu modo de vida gera resíduos demais. E óbvio que gera, né? A gente tem a ideia do lixo, né? Num espaço que nós não podemos, né? Nós não dispomos de fora, né, gente? A gente tem essa ideia de jogar fora, mas o nosso planeta não tem fora. Você vai jogar, você vai poluir, né? Então, nós precisamos urgentemente repensar a nossa relação com os nossos resíduos, né? Com o nosso lixo. A gente não pode ficar julgando essas coisas fora. A gente precisa criar, não só nós, enquanto cidadãos, mas também os governos, né? E as empresas. A gente precisa entender que não existe fora, não existe julgar fora. A gente precisa dar outro andamento para os nossos resíduos. A experiência japonesa é muito legal, tá, galera? Eles conseguem fazer um negócio muito da hora lá. E 85%, né, acreditam que são necessárias grandes alterações no seu modo de vida para proteger o meio ambiente. E, obviamente, tá, galera? Se nós destruirmos o nosso meio ambiente,
nós vamos estar nos destruindo ao mesmo tempo. Isso é um negócio meio óbvio, né? Que eu acho que todo mundo já entendeu isso, tá? E aí a gente tem, né, uma imagem só para a gente fechar aí a nossa aula, beleza? Galera, espero que tenham gostado, tá? É uma matéria que eu acho muito interessante, vale a pena a gente dar uma refletida, né, sobre o nosso modo de vida, a forma com que a gente lida com as coisas, a forma com que a gente lida com o consumo, né, consumir menos, ser mais consciente, né, comprar coisas que realmente a gente vai usar, né, eu vejo muito isso, às vezes as pessoas compram coisas e nunca usam, né, mulheres, né, meninas, e nós também, homens, né, às vezes a gente compra coisa, né, eu tô falando das mulheres porque a minha irmã, às vezes minha esposa também, minhas irmãs, quando eu morava na casa da minha mãe, eu lembro disso, da minha mãe e do meu pai, eu lembro disso, comprava sapato, ficava o sapato, nunca tinha usado, 2 anos, 3 anos, depois pegava e dava o sapato para os outros. Comprava, para que você comprou? Ah, eu achei que eu ia usar, né? Será que realmente a gente precisa de tudo que a gente compra? Vocês já olharam nos armários de vocês aí, as coisas que vocês têm? Nós somos muito consumistas, né? E óbvio, tá, gente? Eu não estou só acusando, apontando o dedo para vocês, não, porque na verdade eu também aponto para mim. Eu também sou muito consumista. Às vezes eu compro coisas que eu não uso imediatamente e fica aqui parado. Isso faz parte. Nós somos bombardeados por toneladas de material midiático que é produzido aí pelo mais alto nível, né? Pessoas altamente gabaritadas aí no marketing, né? Na questão da propaganda, e aí você tem pessoas que entendem, né? Até mesmo como você fazer a pessoa comprar e tudo mais, e a gente fica encantado com aquele produto e compra e olha e, cara, isso não é nada que eu imaginava. E larga para um lado e já era, comprou, ficou, fim. Né? Ô, gente, é isso, tá? Grande abraço para vocês, fiquem bem e até mais, até a próxima aula. Falou, tchau, tchau.